A partir de agora, eleve sua vibração. Com você, Fábio Ricardo, o médium das águas. Ao querido ser de luz, que habita em cada um de nós, que habita em cada gota de orvalho, em cada sopro, em cada abraço, em cada beijo, em cada descortinar dos olhos. Que a minha oração seja ouvida neste exato momento e que de alguma forma possa alcançar o coração de cada um que acompanha neste momento. Que o milagre possa surgir, seja na saúde, seja no amor, seja na vida profissional, financeira, material. Que nossa oração não seja em vão, pois cremos que diante de uma boa palavra, a nossa oração nunca volta vazia. Que assim seja, assim é, assim se faça. Amém. Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista, benzedor e oraculista. E convido você a nos seguir em todas as redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, e também agendar sua consulta através dos oráculos, através do telefone 11 93262 6446. Cartas, búzios, tarô, hidromancia, seromancia, borra do café, ou seja, muitos caminhos para resposta que você está aí buscando para a sua vida, fazendo perguntas objetivas ou agendando uma consulta, seja online ou presencial. Presencial é em Embu-Guaçu, São Paulo, então precisa ser agendado com antecedência. Nós atendemos presencialmente na sexta e sábado. E online nós atendemos aí de segunda a sábado, mas sempre é importante as consultas online serem agendadas com antecedência. As perguntas objetivas você pode enviar a qualquer momento, que eu estarei ali respondendo na medida do possível, dependendo do tempo. Pode ser um pouquinho rápido, pode levar 1 hora, 2, mas eu estarei respondendo a todos com certeza. Bom, o tema de hoje é sobre a oração. E nós sempre abrimos com uma oração. A oração é um momento onde nós precisamos realmente escolher as palavras que nós estamos utilizando. Não para simplesmente, eu quero tocar na vida da pessoa, ficar rezando ou orando como se estivesse chorando, para poder mover uma emoção dentro das pessoas. Não. A oração tem que ser feita com palavras boas que possam edificar e nos fortalecer no dia a dia, mas a oração nem sempre precisa das palavras. Às vezes um olhar, um abraço, um aperto de mão, um sorriso vale mais do que centenas de palavras em vão de uma pessoa. Tem gente que acredita que a oração é algo que precisa ser tão extenso ao ponto de quem já está ouvindo, está lá, estou cansado, ou então estou tão alta, num grito tão forte, como se a espiritualidade estivesse lá na China, precisasse de um megafone para espiritualidade ouvir, para Deus ouvir. Essas pessoas pregam, às vezes, coisas... Deus está no céu, na terra, em todas as partes,
Ué, mas por que eu preciso berrar para que ele escute? É algo que está totalmente fora da razão. Então, a oração é um instrumento muito benéfico, tanto para quem faz, quanto para quem recebe. Mas nós precisamos ser polidos diante das nossas palavras para que realmente ela possa fazer sentido. E quando eu falo de fazer sentido, até mesmo naquilo que nós chamamos de reza, né? Que é a oração do Pai Nosso, onde diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba, a sua vontade, a vontade desse Deus, desse Pai que está no céu, é também a sua vontade. Mas essa vontade só passa a ser algo materializado à medida de que você acredite realmente, ou que você esteja sendo merecedor daquilo, ou para quem você esteja orando, também ali seja. Porque será que todo mundo faz por onde para receber uma bênção? Tem gente que tem bênção que na realidade não fez por onde, ou porque usurpou, porque roubou, porque fez tramóia e acaba tendo do outro. E ainda coloca, às vezes, o nome da espiritualidade como: nossa, olha, foi a espiritualidade que me deu, foi Deus que me deu isso. Mas foram por caminhos, às vezes, tão tortuosos que só mesmo a pessoa pode saber as próprias culpas que carrega. Quando eu estou aqui comentando, falando a respeito de qualquer tema, eu tenho uma vivência muito grande de pessoas de vários segmentos religiosos, tanto praticantes como líderes, e isso traz para mim, às vezes, muita dor diante dos exemplos que eu passo para cada um de vocês aqui. Então, a oração é algo que é importante, mas não está ligada ao número de palavras ditas para que você possa. Inclusive, tem uma passagem bíblica que fala a respeito disso. Depois eu trago para vocês. Mas a gente precisa também entender que, imagina uma pessoa que não fala. Então, ela não pode orar, ela ora em pensamento. Ela pode orar em pensamento. Então perceba que até no silêncio uma oração ela pode existir, num gesto, como eu citei. Então a oração ela é um veículo que tem que saber muito bem qual o combustível que você está dando a ela, para que de uma forma ou de outra, não é que Deus escute a sua oração, mas que você, como Deus, que é também, possa assim materializar o seu desejo. E esse é o nosso tema de hoje. Quero desejar a todos uma boa noite também à nossa Voz do Além. Boa noite, Voz do Além. Boa noite, Fábio Ricardo. Boa noite, pessoal. Fábio Ricardo, você fez o benzimento esses dias e eu vou falar sobre a oração do bem e a oração do mal. Essa pessoa que veio receber o benzimento disse que um dos inquilinos que mora na casa dele, com inveja dele, querendo a casa dele, estava rezando, orando assim: que fulano caia para que eu consiga adquirir essa casa. E depois disso a vida dele desandou, o carro dele vive quebrado. O que você tem a falar da oração do bem e do mal? Quando você faz a oração, geralmente você fala assim, das palavras ditas e malditas. Bom, eu tive uma sogra, né? Eu vou trazer essa referência bem pessoal. Eu tive uma sogra que ela era crente, tá? Da congregação, vou citar aqui mesmo. Ela já é falecida, eu acredito que ela tivesse muitos traumas na vida dela e
talvez isso tivesse a deixado um tanto quanto rancorosa e amargurada. E ela fez uma oração para mim. E dentro dessa oração, uma frase ficou muito marcada, uma frase bem negativa. Que você vá, assim como as folhas do vento vão e não sabe onde parar. Que seja levado para longe e não tenha lugar para ficar. E eu nunca trouxe isso para a minha vida como algo que não me desse um pouso, e muito pelo contrário, eu sempre tive onde descansar minha cabeça e poder dormir. Ainda que tivesse passado ainda em algum momento na minha vida por um período que eu e minha família tivemos que passar 3 dias dormindo numa praça. Então assim, mas isso eu não tomei posse disso. E quando a gente não toma posse, a gente está quebrando essa oração, essa maldição, que pode vir, no caso de uma sogra, pode vir às vezes de uma mãe, de um pai, de uma madrinha, de um vizinho, né? Como nesse caso que a Voz do Além citou. Então, a oração ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. E assim tem, inclusive, salmos que amaldiçoam a vida das pessoas. Assim como tem a oração ao contrário. Rezar o credo ao contrário, né, dentro de uma determinada prática ali, de uma ação, você pode afastar aquele vizinho chato, mas também você pode desejar o mal para essa pessoa. Seja o credo, seja o Pai Nosso, qualquer oração aí dessa forma. Então a gente tem que ter cuidado, né, tem que pensar muito bem, lembrando que para toda ação existe uma reação do universo e que nós devemos utilizar as palavras benditas e não as malditas nas nossas orações. Fábio Ricardo, é muito perigoso a pessoa querer rezar por você, orar por você e colocar a mão na sua cabeça, né? A nossa cabeça... vamos falar, eu falei para vocês a respeito no programa anterior sobre a questão de dualidade ali um pouco. E a mesma coisa acontece em termos de orar e colocar a mão na nossa cabeça. Nós temos ali a questão do chakra, tá? O chakra coronário, o chakra da coroa, e os 7 chakras principais é o da coroa, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o plexo solar, né, o raiz. Esses são os chakras que nós possuímos. O principal está aqui, né, e lá na raiz também tem o outro chakra, que é importante da nossa conexão. Eles vão cruzando, passando pelo coração, a energia vai fluindo. Quando uma pessoa coloca sobre a tua cabeça a mão, seja para fazer uma oração, ok, dependendo de quem você está buscando. Agora, se você pega uma pessoa que coloca a mão sobre a sua cabeça de brincadeirinha, mas na mente, como eu falei, nem toda oração sai da boca, mas vem do coração até a mente e está ali amaldiçoando, isso pode trazer consequências graves para a sua vida. Então, evitem deixar que fiquem passando a mão na tua cabeça, né? Não que o seu marido não possa passar, não, mas é importante você confiar muito bem a tua cabeça a quem possa colocar as mãos. Fábio Ricardo, chegou a hora dos 3 montinhos. Como que funciona para quem está chegando hoje? Você que está chegando aí, eu vou pegar o baralho cigano e vou fazer 3 montinhos aqui para que você possa escolher o montinho 1, o montinho 2 e o montinho 3. E através você mentaliza aí. Vamos ver se você está precisando de uma oração, né? Vamos ver se o teu caminho... Todo mundo precisa. Mas será que por que razão
você está precisando de uma razão, de uma oração. Tá? Montinho número 1. Urso. Urso. Possivelmente você está um tanto quanto com o caminho travado, né? Você não consegue sair do lugar, ou está sendo vítima de alguém que não é verdadeiro com você, está precisando de uma oração. O cavaleiro. Aqui mostra mensagens positivas, então se você está, a espiritualidade está a teu favor, busca uma oração para que possa trazer essa notícia até mais rápido do que a própria carta aqui está orientando. Montinho número 3. O cigano. Olha, você pode ser até mesmo mestre de si mesmo. Então, às vezes, você não está precisando de ninguém, está precisando de você. Procura você, se tranca a tua porta, como a palavra ensina, tranca o quarto e ora em segredo, porque é no segredo que o Pai lhe ouvirá. Então, busque, né, Deus de alguma forma, busque a espiritualidade de alguma forma. Aqui, inclusive, nós temos esses elementos todos aqui. Nós temos o elemento fogo, o elemento terra, o elemento água, o elemento... Aqui só não está o incenso, mas tem o ar, que é a fumacinha da vela. Mas são elementos que fazem parte da vida. E através de um localzinho onde você possa fazer sua oração, é algo que pode trazer realmente resultados positivos para você. Mas quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Porque você acredita que quanto mais reza, mais assombração aparece. Então, quando você rezar, quando você orar, quando você fizer a sua prática, acredita naquilo que você está fazendo. Não fica profetizando que vai vir mais maldição, mais assombração na tua vida. Porque senão não adianta, você faz uma coisa aqui e daqui a pouco está declarando uma coisa, algo negativo logo ali. Fábio Ricardo, eu vou ler uma história que até foi um caso real. É o caso um caso clássico da lei da atração. O caso do índio que foi rezar por chuva. Onde ele estava uma seca muito forte. Aí diz que o repórter viu esse ancião indígena dançando e cantando para pedir a chuva. Aí ele falou assim, perguntou quando acabou a reza, né? Você realmente acredita que vai chover só porque você está dançando? Aí o índio respondeu, claro que não. Se eu acreditasse só na dança, eu teria vindo sem o guarda-chuva. Né? Moral da história. Ele não foi lá pedir, ele foi agradecer pela chuva, né? Exatamente. E as orações é mais ou menos isso, não é? A oração desse índio, na realidade, né, você já aprofundando um pouquinho mais, ele estava ali agradecendo, tá? Eu agradeço, dançando do jeito dele, eu agradeço pela chuva que está caindo. E assim ele foi sentindo essa chuva caindo, esse processo acontecendo, e aconteceu. E assim é. A gente fala muito de lei da atração, gente, isso está aí em vários escritos, em várias culturas, só colocaram um nomezinho para justificar algo e criar aí como que é? Uma lenda. Para tudo. Mas nada mais é do que a própria simpatia que a gente pratica, nada mais é a lei da atração do que a semulá, né, dos judeus. É aquilo de você fazer acreditando que aquilo está funcionando, que aquilo está acontecendo. Então, quando você fizer uma oração, não faça ela de uma oração vazia, melancólica, sofrida, cheia de... Não, você está querendo o quê? É dor, é sofrimento, é melancolia? Não. Você está buscando, fazendo uma oração, né, que para ter, para conquistar, né, alguma coisa que nesse momento você, com os olhos da carne, não está contemplando, ou não está vivendo ou sentindo. E aí você precisa agradecer. Então, procure agradecer quando você estiver ali, você com a divindade. Eu agradeço por tudo aquilo que eu tenho.
Eu agradeço pela minha casa bonita, decorada, linda, onde eu posso caminhar e sentir cada cheiro de cada ambiente, sentir o piso liso, e seja o que for. Eu sinto o emprego, eu chegando, minha carteira sendo entregue, assinada, os documentos, eu assinando o contrato de venda dos negócios que eu estou para fazer. É um exercício onde não pode haver a dúvida. A dúvida, ela quebra a tua oração. Então confia. Confia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Esperei, Salmo 40, esperei no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Então, quem é esse Senhor? É aquele que está dentro de você. Quando você está feliz aqui fora, Ele está feliz aqui dentro. Quando está triste aqui fora, está triste aqui dentro. Então não adianta chorar por aquilo que não conseguiu, não adianta chorar por aquilo que você não tem, não adianta murmurar por nada disso. Tem que estar alegre por tudo aquilo que você quer ter, por aquilo que você acredita já possuir. E assim, esse Deus que habita dentro de você estará feliz, alegre, e essa energia reverbera e constrói, faz o milagre acontecer. Fábio Ricardo, e muitas vezes a pessoa não precisa, né? Que nem eu falei do caso do vizinho, do inquilino, do rapaz. A própria pessoa, ela já profere contra ela palavras malditas, né? E aí ela não consegue andar, porque as palavras que ela mesmo... Porque as palavras têm poder, né? Palavra é poder. Eu já falei em algum programa aqui. Diante do mito da criação, lá, Deus, quando criou o homem, fez a escultura lá dele de barro, né, do homem, e aí soprou, e aí deu vida a ele, né? Então, quando a gente sopra, até tem essa questão de não assoprar a vela, porque você está jogando ali essa energia, você está apagando aquilo que é para reverberar, você está apagando, né? Tudo isso aqui tem poder. Quando você fala, a vibração, a frequência, tudo isso tem uma onda que ela pode ser bem interpretada, pode ser mal interpretada, pode surgir como uma flecha e assim acertar um alvo que é positivo no sentido de conquista, mas também pode acertar um alvo de ferir alguém, né? Então a gente tem que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Mais uma passagem bíblica que diz também: o homem não se contamina com o que entra, porque nessa passagem conta-se um relato do que estava se comendo, né? O que deveria ou não se alimentar. E aí diz: o homem não se contamina com o que entra, mas com o que sai da sua boca. Então, quando você reclama da comida, quando você reclama do dia, porque está chovendo, está reclamando porque está frio, agradeça, porque em algum momento você vai precisar disso tudo. Tudo isso é importante. Até a dor que você sente no seu dedinho, a topada que você dá, tem algum sentido. Algo é necessário despertar em você. Então, cuide bem das palavras que saem da sua boca, para que elas não sejam literalmente a cela onde vai te aprisionar e você se tornar escravo, onde você mesmo acaba engolindo a chave que poderia te dar a liberdade. Fábio Ricardo, algumas pessoas elas já estão tão sem fé, sem acreditar em nada, ou mesmo aquele que é o ateu, né? Que não tem uma fé específica. Aonde que entra a meditação guiada para essas pessoas? A meditação guiada é quando você faz parte ali de um grupo, ou você busca aí na internet alguma que possa lhe conduzir, né, a um estado de consciência alterado, onde coloca você num bom momento. Então a meditação guiada é dessa forma. É muito utilizada em grupos, em terapias em grupos é muito bom. A meditação por si só, ela também pode ser um processo onde você pode meditar andando, você pode meditar sentado, né? Então é algo que é você voltar para dentro de você. E quando você faz o benzimento, como que funciona a oração? No caso do benzimento,
pessoa orando por você, uma pessoa rezando por você, como que funciona essa energia, né, da pessoa estar rezando por você? Quando a pessoa chega nesse ponto, ela precisa de ajuda, é isso? Bom, eu acho que todo mundo devia buscar oração antes de estar precisando de ajuda, e sim para reforçar a energia, né, que a gente carrega. Às vezes a gente acha que está tudo bem, e por estar tudo bem, a gente não se preocupa em rezar, em orar, em pedir para alguém orar pela gente. Não é pedir para orar, ficar orando lá e, ora por mim. Tá? E o que você tem feito por você? Então, quando tem um benzimento, quem vem para receber uma bênção ali. Que bênção? É minha bênção? Não. É a bênção do universo para a vida daquela pessoa. O que vai ser dito, o que vai acontecer no processo, às vezes vai acontecer uma faxina muito grande e às vezes não, vai trazer logo uma bênção para essa pessoa. Nesse último encontro, eu atendi uma pessoa no benzimento, e durante o benzimento eu falei da Orixá Oxum. Eu falei, você está com uma energia da Orixá Oxum. Até aí eu falei dentro da oração e fui trazendo a mensagem que era para ser trazida, porque eu tenho meus guias, meus mentores, que vão contando para mim determinadas coisas durante esse processo de benzimento. E quando eu terminei, ela falou assim, realmente, a minha orixá é Oxum. Você acertou. Eu falei assim, mas eu não estou aqui para adivinhar nesse caso, mas sim para transmitir a mensagem que foi passada ali naquele momento durante o benzimento. Então, assim, às vezes a pessoa precisa de um benzimento simplesmente para poder despertar e levar a luz para o próprio caminho que ela tem para seguir. Às vezes ela vê o caminho, mas não consegue ver uma luzinha lá no final. É como andar numa estrada que ela não sabe onde vai dar, mesmo sabendo onde ela quer chegar. Então o benzimento começa a trazer esse caminho, essa luz, essa percepção do que vai encontrar e essa força para poder continuar seguindo essa jornada. Então o benzimento funciona desse jeito, né? Dessa forma, assim como eu faço logo no início da nossa programação. Aquela oração é um benzimento para você e para todos. Fábio Ricardo, além dos seus programas na Vibe Mundial, na Astral TV, na SDP TV, como que a pessoa pode te localizar para agendar consulta com você? Através do @Fábio Ricardo Médium em todas as redes sociais. Basta dar um Google ou telefone, WhatsApp. Você manda uma mensagem através do 11 93262 6446. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz, e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.